Olá, vamos estudar? Aula da atividade 6. Essa semana nós vamos aprender a identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Vamos estudar um pouquinho de frações, relembrar como escrever a fração em um desenho e, mais do que isso, saber comparar se elas são maiores, são iguais. Então, vamos ficar bem atentos em frações. Então, fração, gente, lembrando, ela representa uma parte do inteiro. Então, vejo aqui esse exemplo. Gustavo ficou em dúvida se João comeria menos que ele e resolveu fazer um desenho das duas pizzas para comparar. Uma pizza, ele pegou uma pizza e dividiu em 4 partes. Comeu essa parte aqui. Então, que fração representa essa parte que Gustavo dividiu? Então, de 4 partes comeu uma, então nós temos a fração 1/4, ok? Já nessa outra pizza, Gustavo ele dividiu em 8 partes, certo? E comeu essas duas aqui, ok? Então, aqui nós temos a fração de 8 comeu duas, a fração 2/8, certo? Agora nós vamos comparar para ver se comeram menos, quem comeu mais, ou comeram a mesma quantidade. Óbvio, gente, que pelo desenho, dá para a gente ver que eles comeram a mesma parte, porque essa parte aqui representa a mesma. Mas nos exercícios, vocês vão, quando forem responder, quando tiver as duas frações, para saber se elas são iguais, a gente usa as simplificações de frações. O que é simplificar a fração? É dividir o número de cima e o de baixo da fração, que é o numerador e o denominador aqui, numerador 2, denominador 8. 8 e 2 são divisíveis por 2, então eu vou dividir os 2 por 2. Dividir o número de cima e de baixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2, 4. Então, ficou a mesma fração que a primeira. Então, significa que eles comeram a mesma quantidade de pizza. Respondendo aqui, eles comeram a mesma quantidade. Beleza? Então, muitas vezes a gente pode simplificar as frações para encontrar se elas são equivalentes. Exemplo 2, Nós já sabemos fazer já sabemos fazer divisão de números, Números decimais e assim vai. Nós vamos precisar disso agora. Aqui, dos números apresentados abaixo, quais são iguais? Então, aqui nós temos diferentes tipos de números. Nós temos a fração 3 meios, 1,50, a fração 1/4 e 1,5. Então, nós queremos dizer quais delas são iguais. Gente, aqui nós vamos, para a gente comparar números diferentes, nós temos que colocá-los sempre no mesmo tipo. Tem frações e decimais. Nós podemos transformar tudo para fração, tudo para decimal. Eu vou preferir transformar para decimal, só dividir, Então, bora aqui, Vou separar aqui cada um. 3 sobre 2 é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Gente, 3 dividido por 2 é a metade de 3, A metade de 3 é 1,5. Ok? 1,50, vou deixar porque eu estou transformando tudo para decimais. 1/4, lembrem que 1/4 é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4, como que eu falo na sala? É como se fosse R$1 dividido para 4 pessoas. R$1 dividido para 4 daria 25 centavos para cada, que será 0,25. E 1,5. Não precisa fazer transformação. Agora, todos os números estão na parte decimal. Para a gente poder conferir quem são iguais, é importante sempre igualar as casas decimais. Casas decimais é a quantidade de números que tem depois da vírgula. Aqui tem 1, aqui tem 2, 2, 1.
Então, eu vou igualar todos na mesma quantidade de 2. Então, eu vou botar um 0 aqui e um 0 aqui. Então, assim, nós podemos observar com bastante clareza que essa fração, 3 sobre 2, esse número aqui, 1,50, é a mesma que esse daqui, 1,5, ok? Então, respondendo, qual dos números apresentados abaixo são iguais? Então, 3,2 é igual a 1,50, que é igual a 1,5. Beleza? Então, basta colocar tudo no mesmo tipo de número. Fração para decimal é a maneira escolhida nessa resolução. Vamos ver aqui mais um exemplo. Situação 3, ó. Após percorrer 2/3 de uma pista de atletismo, João ainda precisa percorrer 15 quilômetros. Qual o total em quilômetros do percurso de João? Cuidado para não confundir aqui, porque alguns já podem pensar, é só calcular 2/3 de 15. Não, ele não está dizendo que 2/3 corresponde a 15, né? A ideia aqui da gente, né? Ó, vamos entender a questão. Nós temos um percurso, certo? Que foi dividido em 3 partes, porque se a fração é 2/3, 3 partes iguais. 2, 3. 3 partes iguais. Aí tá dizendo aqui que após percorrer 2/3 da pista de atletismo, então, João percorreu 2/3 de atletismo. Ainda falta ele percorrer 15. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é 15 quilômetros, falta ele percorrer. Pois bem, fazendo o desenho sempre é bom pra gente entender. Então, bora aqui. Gente, se o percurso aqui ele já percorreu 2/3, o inteiro, né, o inteiro dessa fração vai ser 3/3. Ora, se ele já percorreu 2/3, óbvio que falta ele percorrer só 1/3. Então, esse 1/3 aqui, né, ele representa 15 quilômetros. Aí assim a gente já praticamente já entende a questão. Se esse 1/3 aqui, o que falta, representa 15 quilômetros, então cada pedacinho desse que representa 1/3, e aqui também é 15 quilômetros, 1/3, vai ser o percurso todo. Então, total do percurso vai ser 15, 15, 15, 45. Então, total do percurso vai ser essas 3 etapas somadas, que cada uma que a gente descobriu, que é 15, dá 45 quilômetros. É isso aí. Então, qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente a explicação e fazer a atividade 6, certo? Os exemplos estão bem parecidos com as atividades que vocês vão encontrar lá. Não esqueçam de, depois da atividade, colocar a resposta no link. Bons estudos!